Olá pessoal, tudo bem? Bem, vamos dar continuidade então dessa maneira online, né? Essa foi uma das formas que nós encontramos junto da coordenação de curso para darmos seguimento, principalmente para os alunos que não estão possibilitados, né, de permanecer nas aulas presencialmente. Então, dessa maneira, encontramos esta forma de abordar as temáticas que também serão desenvolvidas em sala de aula, né? Estão sendo desenvolvidas em sala de aula para que vocês possam acompanhar também, assim como também as nossas atividades. Primeiramente falando sobre a questão, sobre as bases epistemológicas da nossa crise, da crise ambiental que nós vivemos hoje. As bases epistemológicas são justamente o que? Como nós vamos agora conhecer o início do problema, como é que nós passaremos a compreender o início de tudo, da nossa questão ambiental que a gente vive hoje, as nossas dificuldades, né, que, enfim, são debatidas nos mais diversos espaços de divulgação, né, de espaços de desenvolvimento de ideias, de nações e tudo mais. Né? Primeiramente, como eu falava no início da nossa disciplina, na nossa primeira aula, nós vivíamos, a humanidade e o meio ambiente viviam em perfeita harmonia. Né? Durante muito tempo da nossa existência vivíamos em harmonia. No entanto, houve um momento onde o homem necessitava de mais conforto, necessitava de algo para poder lhe satisfazer, e desse modo ele começou a lançar mão no meio ambiente para utilizar dele para para o seu próprio conforto, para o seu bel prazer, né, de fato. Né, se a gente for fazer uma retrospectiva histórica ou até mesmo bíblica, você vai observar lá no livro do Gênesis que falava, né, que Deus tinha criado tudo, né, todo o universo, todo o plano, todo o ambiente, o paraíso, né? Deus criou tudo e subjugou ao homem, desde os animais até tudo aquilo que existia, para que o homem pudesse utilizar da maneira que lhe fosse mais conveniente. Né? Então, das frutas, de tudo aquilo que a natureza, a biodiversidade lhe ofereceria, ele teria disposição para poder utilizar deles. Então, assim, recorro a essa citação bíblica para a gente poder observar que desde sempre, historicamente, a humanidade utiliza o meio ambiente, se utiliza dele para poder satisfazer suas próprias necessidades. Porém, algo interessante nós precisamos citar na história da humanidade é que a revolução industrial no mundo todo, na verdade, desde da Inglaterra, né? A Revolução Industrial ela foi um marco divisório na história da humanidade, onde antes predominava em todas as suas práticas, né? Predominavam as suas condições de que tudo aquilo que era produzido de maneira artesanal. E neste modo de produção, levava-se muito mais tempo para a confecção, por exemplo, de roupas, calçados, enfim, de tudo aquilo que existia, demorava muito mais para ser produzido, e com essa demora também aumentava o preço de cada uma delas, então tudo era muito difícil de se ter, né? Por exemplo, uma roupa que demorava uma determinada quantidade de tempo, e por tudo isso, e por todo o trabalho que se tinha, era cobrado também um salário, um preço, na verdade, por esses produtos, por esta roupa, que fosse um pouco mais condizente com o trabalho que a pessoa teve, né, de cortar, de costurar, na maioria, neste caso, todo à mão, né? Então era uma situação bem diferente do que a gente vê hoje. E assim, o comércio ele tem um fator importante na história do desenvolvimento humano, porque o comércio ele demanda as tendências, ele demanda as necessidades humanas, ele cria condições para que a humanidade se adeque a ele, para que ele possa continuar em seu pleno desenvolvimento. Portanto, se o tempo era muito grande para produzir uma peça de roupa, por exemplo, e o preço dela também era muito caro, principalmente quanto mais demandasse tempo e trabalho e esforço do alfaiate, né, que era a pessoa que historicamente era quem trabalhava com a produção de vestimenta, ficava muito caro, demorava-se muito para fazer,
Então isso para o comércio não era muito interessante. Começou a se observar então a necessidade de fazer com que isso acontecesse de maneira mais rápida, que pudesse ser produzidos em maiores quantidades no menor espaço de tempo. Porém, para que isso tudo pudesse acontecer, uma grande revolução precisou então se iniciar, que foi esta revolução industrial. Como as equipes abordaram muito bem, né? Não vou me ater tanto a este processo da revolução industrial, porque a equipe apresentou muito bem, inclusive, essa temática. A equipe da Eliane, da Cleicilene, né, da Larissa. Então eles trabalharam muito bem essa temática, falando sobre a Revolução Industrial e tudo aquilo que ela trouxe. Mas eu gostaria de ater neste comentário para um marco importante. A partir do momento da Revolução Industrial, uma verdadeira guerra entre a humanidade e o meio ambiente fora traçada. Né? Começou esse processo, né? Travamos esta guerra contra o meio ambiente. Por quê? Porque a partir da Revolução Industrial e tudo aquilo que ela trazia de maravilhoso, de tão empolgante e especial, tanto para a linha de produção quanto até mesmo para a questão econômica, porque o mercado se aqueceu de uma maneira monstruosa. Agora nós tínhamos condições de produzir, e não só de produzir com mais velocidade, mas nós tínhamos também condições de ter mais conforto nas mais diversas condições. Gente, a Revolução Industrial ela não foi só um processo fabril que trouxe da industrialização para o mundo. Ela repercutiu sinais também na área de saúde, na área da moradia, né, a questão de conforto residenciais. Então, em tudo, a Revolução Industrial trouxe uma mudança de nível de vida, de conforto e tudo mais. Porém, a diferença exata está em que, para que se tivesse acesso a todas essas regalias, né, que a Revolução Industrial traria, nós tivemos a dificuldade agora de que o meio ambiente estava sendo agredido fortemente, né, com a utilização, por exemplo, da máquina a vapor, que ali foi realmente efetivada a sua utilização, mas utilizava-se carvão mineral, por exemplo. E falando um pouco de química, o carvão mineral ele é o quê? Ele é uma base, ele é uma espécie de um substrato do petróleo, uma parte que ninguém usa, que não se utiliza. Naquela época, é bem verdade, que ainda estava sendo desenvolvida ainda essas atividades. Então descobriram carvão mineral, perceberam que ele era altamente inflamável, que tinha um potencial energético calórico muito alto e que poderia ser feita a conversão da energia térmica da queima, né, em energia elétrica. E aí nós começamos então a fazer com que tudo que a gente tem hoje, como por exemplo o teu próprio aparelho telefônico ou o teu computador, ele possa estar existindo hoje com essa energia, por exemplo, que você teve que carregar esse dispositivo. Então, desde aí, nós começamos a ter, desde esses pequenos momentos, nós começamos a ter reflexos ainda até hoje daquilo que a Revolução Industrial nos trouxe. O problema é que o carvão mineral ele é extremamente poluente. Né? A camada de ozônio ela é agredida fortemente. Se você observar no Brasil, quando nós começamos a ter aquelas crises energéticas, em que o governo resolve ativar as termoelétricas, as usinas termoelétricas, que a gente geralmente fica com a bandeira vermelha lá, né, na taxa de energia, a partir de cada 100 kW de consumo, você vai observar que a energia fica mais cara porque eles reativam usinas antigas, usinas termoelétricas, que vão utilizar o quê? O carvão mineral. Então nós ainda utilizamos, por exemplo, no Brasil e muitos outros países também utilizam destes meios para a produção de energia, tá? Mas enfim, a Revolução Industrial ela trouxe esse marco de desenvolvimento, de conforto e de satisfação das nossas necessidades alheias. No entanto, ela trouxe também esse forte ataque ao meio ambiente. E isso depois vai se refletir no processo de industrialização brasileira, onde eu preciso passar rapidamente sobre esse assunto. O primeiro período de proibição que nós tivemos aqui, né? O primeiro período de proibição, deixa eu voltar aqui rapidinho. Ih, voltou muito, peraí. Tá. O primeiro período de proibição, nós tivemos uma necessidade, nós vivemos esta fase, principalmente as equipes apresentavam, né, que nós vivíamos o período ainda em que nós obedecíamos ainda à coroa portuguesa, né?
Então, nós tínhamos uma necessidade de não industrializar. Por quê? Porque o Brasil, é um país historicamente agrícola. Desde a sua descoberta, o Brasil ele funciona como função de cozinha para os outros países, né? Aquele que prepara a comida de modo geral. A nossa história ela é agrícola, desde as plantations que foram realizadas ainda no período colonial, né? As grandes plantações de monocultura, como por exemplo o período do açúcar que nós tivemos, que foi um dos nossos primeiros produtos a serem exportados, né? Então nós vivíamos para isso, para produzir no campo ah, os bens, né, para a sociedade, e esse produto ele era exportado. Então, tecnicamente, na lavoura, não existia muita necessidade de você trabalhar, ou até mesmo possibilidade, nós não tínhamos espaço ainda para tecnologias ou para o desenvolvimento maquinário industrial para as nossas lavouras. Então, tecnicamente, não tem necessidade, então a gente continua do mesmo jeito. O porém era o seguinte: a dificuldade de se ter a industrialização, e por isso houve esta proibição, se dava principalmente pelo fato de que as, a colônia, que éramos nós, precisávamos depender deste processo diretamente da nossa metrópole, que era Portugal. Então, todos os bens que passavam pelo processo de industrialização, eles advinham de Portugal, já vinham de lá da Europa para a gente, e aqui era comercializado, diga-se de passagem, a preços absurdos, né? Mas enfim, então não foi feito nenhum tipo de incentivo para este processo. Mas o Brasil foi seguindo a sua história, as suas revoluções, o rompimento com a coroa portuguesa, e nós tivemos alguns outros momentos, como um outro momento onde se viu a necessidade de que houvesse então a implantação do processo de industrialização. Bem, neste período nós estávamos rompendo já com a coroa portuguesa, e para isso nós começamos então a viver de outra maneira, a observar, né, o nosso processo, onde nós precisávamos ter uma independência e não podíamos mais ter então a necessidade de comercializar com Portugal, por exemplo, para ter os nossos bens industrializados ou coisas do tipo. Então houve um período para a gente onde nós começamos então a nos organizar para ter esta implantação, para começar o processo da nossa revolução industrial, né, da nossa industrialização. Começou-se o processo de implantação, porque houve uma necessidade. Dando início, então, dando seguimento para um terceiro período que nós tivemos aqui, que é o período da nossa revolução industrial de fato. Bem, aqui nós já começamos a realizar, nós já estamos andando por conta própria e vários incentivos foram gerados ao longo do tempo, né, com algumas medidas governamentais, né, de incentivo, né, de acordos que incentivavam, por exemplo, as pessoas a produzirem, a criarem novos meios mecanizados, né, de produzir nas mais diversas áreas. E também, aí depois deste momento, o processo de internacionalização. Bem, aqui nós voltamos para um momento que eu peço muita atenção de todos vocês. O período de internacionalização, ele não se deu simplesmente como ele se deu especificamente, aliás, desculpa, como um processo perdão. Deixa eu só formular aqui a ideia rapidinho, que está fugindo a palavra. O período de internacionalização, ele se deu como consequência, pronto. Ele foi uma consequência exatamente dessa crescente industrial que nós estávamos vivendo no Brasil. Agora nós começávamos a produzir coisas industrializadas, e isso a gente já está falando de tempos recentes, 1956, né? Nós já estávamos fazendo, nós já tínhamos começado o processo de produção, por exemplo, das nossas usinas siderúrgicas, né? As usinas minerais, as indústrias de exploração mineral, como por exemplo, nós vamos falar daqui a pouco, né, sobre os grandes projetos e tudo mais. Então, nós começamos a ter no Brasil, como por exemplo a questão da siderurgia, onde o minério de ferro já estava sendo explorado, já estava sendo produzido. Por quê? Porque antes, pensa só comigo, antes desse período da nossa implantação, do segundo período lá da implantação da industrialização no Brasil,
Imagine só, você vai construir alguma coisa, uma casa, por exemplo, um prédio, e este precisa de ferro. Mas o Brasil produz ferro? Não. O Brasil não produz ferro. Então tinha que vir da Europa, tinha que vir de outros países, tínhamos que importar esses materiais para poder fazer. Então, se o país precisava se desenvolver, nós tínhamos que começar a desenvolver então as nossas bases para poder começar a nossa construção. E daí começou, por exemplo, a questão da produção do ferro, da usina da siderurgia no Brasil. Então, quando nós já chegamos no período de internacionalização, nós conseguimos adquirir uma espécie de equilíbrio, uma espécie de desenvolvimento em um nível onde nós conseguimos alimentar o nosso mercado interno e já podíamos até mesmo começar a passar para fora, vender para outros países aquilo que nós estávamos produzindo. Bem, isso aqui para a gente precisamos observar como um verdadeiro momento de auge da nossa história, da história brasileira, onde nós já não somos mais apenas um país agrícola que preparava açúcar, que vendia o café, que produzia o leite e tudo mais. Nós já não estamos mais nesta época ainda colonial, nesta época onde seguíamos apenas as demandas e necessidades da metrópole. Não, agora somos independentes e na nossa independência nós adquirimos também independência produtiva para determinados tipos de produtos, né? E agora nós estamos tão independentes que podemos até mesmo comercializar os nossos produtos com outros países, exportando, dando assim o início do nosso processo de exportação dos frutos da nossa industrialização, né? E aí o Brasil começou então esta crescente a partir deste período. Nós vivemos um período chamado de milagre econômico, que até a equipe apresentava para a gente, né? Falando justamente sobre o desenvolvimento que nós tivemos, né? A partir de alguns governos militaristas, de fato, e outros não, mas que mostrava para a gente justamente que o desenvolvimento industrial ele foi capaz de carregar o nosso país, de elevar o nosso país da condição que nós vivíamos antes, como apenas um país agrário e exportador, né? Lembrando que até 1956 nós já estávamos passando aí pelo processo, por exemplo, da Segunda Guerra Mundial, né? Que foi em 1945, né? Nesse período de 1945 foi findada a Segunda Guerra Mundial. E o Brasil entrou na Primeira, entrou na Segunda Guerra Mundial também, mas nós não entramos nesta guerra, nestas duas guerras, como países dominantes ou como países que estavam em busca de expansões territoriais ou país que estava buscando defender a sua territorialidade, muito pelo contrário. O Brasil entrou apenas como parceiro que fornecia os alimentos, os mantimentos, os metais, por exemplo, até nesse período aqui, né, de internacionalização, nós fornecemos materiais para a produção de armas, nós fornecíamos o alimento para as tropas, nós fornecíamos essa parte. Quer dizer, até brincava numa outra turma que parece que a nossa vocação armamentista começou desde aí, porque, por exemplo, quando eu fui me alistar no Exército, né, quando eu completei 18 anos, faz um tempinho já, a gente já sabia que a minha vocação, que a nossa vocação ali como como alistados, né, na condição de recruta, seria para capinar a rua, né? Seria para limpar a rua, a calçada, para pintar as coisas, para fazer, mas nunca para pegar numa arma para dizer, olha, eu vou me treinar, eu vou fazer treinamento para sniper, por exemplo, né, um treinamento mais qualificado e tudo mais, pensando nas guerras. Não, muito pelo contrário. O Brasil, na verdade, nunca teve essa necessidade de se preparar para uma guerra efetivamente, né, internacional, uma coisa assim. Então, nós tínhamos a nossa maior característica era a produção agrária, então nós entrávamos apenas como parceiros que forneciam os insumos para manter as guerras, né? As tropas aliadas, por exemplo, que nós tínhamos. Então, esse período de internacionalização, nós começamos a jogar para fora, mandar para fora aquilo que era produzido a partir da nossa indústria. E devo dizer também, assim como a Revolução Industrial lá na Inglaterra, ela trouxe também benefícios industriais para diversos setores, como saúde e tudo mais, no mundo todo, o período também de Revolução Industrial do Brasil, desde a sua implantação, trouxe também benefícios para a nossa produção, mesmo a nossa produção agrária, com novas máquinas agora sendo utilizadas e tudo mais. Então nós precisamos entender desta maneira.
Passamos então também para um segundo período, para um último período, na verdade, estudado do nosso seminário, que fala sobre o processo de desindustrialização. O Brasil enfrentou uma grande crise, né, econômica, né, nesse período. E neste processo, nós paramos de fazer o nosso processo de exportação, aquela nossa crescente, desde o segundo período da implantação, da industrialização, a nossa revolução industrial e a nossa internacionalização, que foi o nosso auge, nós fizemos o processo contrário, nós tivemos uma queda, uma depressão neste momento. E a nossa desindustrialização foi necessária. Por quê? O Brasil começou a dar sinais de quebra. A administração pública, ela não conseguiu mais trazer um meio, uma forma onde o país conseguisse se manter, se sustentar. Então nós passamos a ter justamente estas dificuldades. E aí não tínhamos mais espaço para industrializar, para vender as coisas para fora, né? Para mandar para outros países, por exemplo. E tudo aquilo que a gente produzia, nós já não conseguíamos mais consumir o que nós tínhamos. Então precisamos fazer um processo de desaceleração do nosso processo industrial. Tivemos que pisar no freio aí para esperar o nosso país se reerguer, se reestruturar e ter condição de seguir adiante, né? A equipe que trabalhava essa temática mostrava muito bem para a gente, até mesmo sobre a questão de que a questão inflacionária ela passou a ser muito grande em virtude desta grande crise que nós tivemos. A questão inflacionária ela foi determinante. E aí ela fazia com que você tivesse muito dinheiro, mas comprasse pouca coisa com aquele muito dinheiro, né? Os preços estavam inflacionados de tudo. As grandes indústrias, toda vez que acontece isso, inclusive recentemente estamos passando por esse mesmo momento, claro, muito em virtude da pandemia que estamos vivendo, de fato. Mas, por exemplo, uma empresa ela não acredita que o país tem condições de se manter, uma empresa multinacional, uma empresa de fora, ela vai pensar duas vezes antes de se implantar aqui. Ela vai observar e dizer, bem, eu acho que eu não tenho mercado para poder sobreviver ali no Brasil, então eu não vou investir nesse país. Quando isso acontece, muitos empregos deixam de ser gerados, muitas relações comerciais deixam de ser realizadas e o país começa a ter essa dificuldade. Fora o fato de que as empresas que aqui já estavam começam a sentir o peso dessa desorganização econômica, financeira e começam a criar novas estratégias, na maioria das vezes de contenção de custos e tudo mais. Recentemente ouvimos falar, né, de uma polêmica que até as grandes redes da mídia apresentavam para a gente sobre a questão da fábrica da Ford, né, que resolveu encerrar as atividades aqui no Brasil e tal. Bem, meus queridos, convenhamos, a fábrica da Ford ela não está apenas fechando por uma má gerência, ela está fechando as portas aqui porque as nossas taxas são muito altas de produção, tem muitos impostos, tem muita coisa que acontece aqui no Brasil que não é vantajoso mais para a empresa se manter aqui dentro. Um exemplo, para você ter ideia, a nossa legislação ela nos permite uma série de regalias trabalhistas, como por exemplo a questão do 13º, onde você ganha um salário a mais. Né? Para gente que trabalha, nossa, isso é ótimo, gostaríamos de ter o 14º, 15º, 16º salário, quantos mais pudéssemos, né? Isso é fato. Mas neste caso, para aquele empregador, isso é um prejuízo, porque ele paga praticamente duas vezes por um único mês de trabalho. Né? É um bônus para o funcionário? É, mas isso acaba sendo também um prejuízo para os cofres da empresa. E essa é uma lei trabalhista que nós temos aqui. Outra lei trabalhista que nós temos aqui também, por exemplo, é a questão da jornada de trabalho, de 8 horas, agora, né, atualmente, são 8 horas de trabalho máximo que podem ser realizados. Antes eram até 12 horas de trabalho diárias, agora não, são 8 apenas. Nós temos os trabalhos de segunda a sexta-feira como dias úteis. Então, quando você está trabalhando no sábado e no domingo, por exemplo, nestas empresas, você já recebe um extra, né, uma porcentagem por estar trabalhando final de semana, por estar trabalhando feriado, você ganha 25, 30, 50%, às vezes até 100% em cima disto. E por que eu estou falando isso? Porque eu já fui funcionário de uma empresa aqui no Conde, né, aqui na Alunorte, que nós temos aqui,
Fui funcionário lá durante 2 anos, fui funcionário efetivo da empresa. E ali todas essas regras elas funcionam dentro da empresa. Por exemplo, quando eu estava trabalhando num dia que era feriado nacional, por exemplo, eu ganhava o meu valor, né, de hora trabalhada e ganhava 100% em cima desta mesma hora porque aquele dia era um dia de feriado. Então, assim, nós temos uma série de leis, de condições na nossa Constituição trabalhista, né, nas nossas leis trabalhistas, em que elas não favorecem muito para o empregador, para aquele que está gerando emprego, para os donos das empresas e tudo mais. Então, quando o país passa por alguma crise financeira, estrutural, em que aquela empresa também não sente muita firmeza de que o país vai conseguir se levantar bem e vai ter condição de se manter, ela começa a rever os planos dela, as suas prioridades. Uma delas, por exemplo, no caso da Ford, agora foi a finalização, né, das atividades aqui no Brasil. Lembrando que a Ford ela veio faz tempo aqui para o Brasil, ela veio desde o período da nossa Revolução Industrial, quando a gente começou realmente a produzir as coisas, atraímos empresas grandes de fora, mas agora não estamos conseguindo mais mantê-las aqui conosco. Aí você pode dizer, não, mas professor, a Ford ela é uma fábrica que ela tem suas dificuldades estruturais, suas dificuldades financeiras. Perfeito, eu concordo com você, de fato. Né? Para quem tem um carro da Ford, por exemplo, compreende o tamanho da dificuldade que é ter um carro da Ford, né? Principalmente relacionado à manutenção, porque as peças são muito mais caras do que qualquer outro carro que exista no Brasil. Né? E o preço de revenda deste veículo, por exemplo, se você tentar revender ele depois, vou usar, comprei um novo e vou vender ele com 1 ano, 2 anos de uso. Você vai ver que o preço dele vai cair quase pela metade, porque ninguém vai querer comprar o carro só porque ele é da Ford. Né? Então existe esse problema específico da marca. Mas eu te pergunto, por que então que encerraram no Brasil e estão ativando, mantendo na Argentina? Qual a diferença? Bem, a Argentina tem outro regime trabalhista, tem outra legislação trabalhista e isso explica muita coisa para a gente. Então, assim, no processo de desindustrialização, nós vivemos a dificuldade em que o nosso comércio ele passou por essa dificuldade. A comercialização brasileira enfrentou dificuldades na qual, na qual as indústrias passaram a sentir essa instabilidade e começaram então a não insistir mais em não vir para cá muitos projetos e empresas que poderiam ter vindo para o Brasil para ajudar a desenvolver a gente aqui na nossa região, acabaram não acontecendo porque não sentiam que o cenário era propício para isso. Fora que algumas que já estavam aqui resolveram tirar o cavalinho da chuva, né, por perceber que aquilo não estava dando muito certo. Qual foi a saída que o Brasil então tomou para poder reverter esse cenário? Ele voltou para a sua origem, para aquilo que era a sua vocação. Desde o início, desde a sua descoberta, né, desde o período colonial, o Brasil era um país agrícola exportador. Então o Brasil voltou a focar para essa sua área, porque aquilo ali foi o que sempre lhe manteve. Foi o que sempre manteve a nossa economia, o nosso país, foi a agricultura e tudo aquilo que era produzido no campo. Então a desindustrialização, ela foi uma consequência do cenário político, administrativo do Brasil, mas também foi um momento onde foi primordial que o Brasil pudesse voltar para as suas origens, voltar para o campo, voltar para as suas condições, que até então a gente pode observar que o trabalho agrícola ele era um trabalho extremamente artesanal, né? E agora nós voltamos para o campo, porém nós já voltamos para o campo já mecanizados. Então, o processo de desindustrialização, nós pegamos aquilo que nós tínhamos, que exportávamos para fora, e começamos a adaptar para a nossa realidade dentro do Brasil, para a gente mesmo poder absorver aquilo que nós tínhamos e assim a gente dá sequência no nosso desenvolvimento. Então, a gente precisa observar que, fazendo um apanhado geral, desde o primeiro período de proibição até a desindustrialização, sob o ponto de vista de meio ambiente, é preciso observar que o meio ambiente, no meio ambiente brasileiro, ele passou por todo este processo da industrialização, processo de internacionalização, né?
Passou por todas essas etapas, onde a industrialização teve seus momentos de crescente e também teve seus momentos de depressão. Mas em todas estas circunstâncias, em todos estes caminhos, eu devo dizer para vocês, o meio ambiente continuou sendo atacado. Tanto pela questão daquilo que fora produzido como lixo, né, daquilo que fora produzido como lixo, como resíduos, né, do processo fabril das indústrias, como também quando a gente volta para o campo, pensa só comigo, antes as produções, as grandes plantações existiam, tudo mais, beleza, professor, desmataram a terra, verdade, desmataram a terra para poder produzir, para poder plantar, isso desde do período colonial já acontecia no Brasil. Mas nesse processo de desindustrialização, nós voltamos agora para o campo, mas nós não voltamos mais somente com o terçado, nós não voltamos mais para o campo com o machado para poder derrubar as árvores, para poder fazer aquele trabalho manual. Nós já voltamos com máquinas. Voltamos com motosserras, voltamos com tratores, voltamos com equipamentos muito maiores, onde agora até o processo de desmatamento ele é muito mais rápido e muito mais feroz. O Brasil passa então a voltar armado para o meio ambiente nesse período de desindustrialização. Voltamos armados para o meio ambiente, porque agora nós temos resíduos ou heranças da nossa industrialização que não estava tendo utilização e que foram adaptadas agora para o campo. Então vamos observar de novo esse processo onde a gente volta a atacar o meio ambiente, só que agora de maneira mais agressiva, né, do nosso início industrial, do nosso início agrícola, aliás, né? Nós já voltamos agora agriculamente, só que armado até os dentes.